Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus, né? Hoje nós vamos começar o capítulo 16 do Evangelho de Mateus e vamos dos versículos 1 a 20. Nesse trecho, vemos os fariseus e saduceus pedindo um sinal a Jesus, demonstrando falta de fé, mesmo diante de tudo que já havia sido feito. Jesus alerta seus discípulos sobre o fermento desses grupos, que representam ensinamentos e influências que podem corromper a fé. Em seguida, acontece um momento marcante. Pedro reconhece e declara que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. A Branquinha tá aqui. Minha Branquinha. Trouxe um amigo que tá desde ontem aqui, gente. Vamos orar? Pai amado, abra o nosso entendimento para reconhecer quem o Senhor é em minha vida. Que minha fé não dependa de sinais, mas da certeza da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Ô, Branquinha, você vai participar hoje? A Branquinha vai participar, gente. Vou mostrar ela para vocês. Fala, gente, eu vim aqui participar. Eu vim fazer a oração junto com vocês. Peraí, Branquinha. Meu Deus, Branquinha, você tá atrapalhando a tia. A tia tá gravando, meu amor. Vamos descer? Vamos descer? Você quer fazer a leitura de hoje? Quer? Quer fazer a leitura de hoje? Mas não dá. Desce pra tia. Desce, Branquinha. Desce. A tia precisa trabalhar. Tá bom? Ela vai participar hoje, tá, gente? O pedido de um sinal. Marcos 8, 11 a 13 e Lucas, Branquinha dá licença, 12, 54 a 56. Versículo 1. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando pediram-lhe, Branquinha, a tia precisa trabalhar, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vivo do céu. Versículo 2. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. Versículo 3. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como são capazes de interpretar os sinais do tempo? Versículo 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Isso também está em Jonas 3, 4 a 5. E deixando-os, Jesus se retirou. Isso também está em Mateus 12, 38 a 42. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Marcos 8, 14 a 21. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar de pão. Versículo 6. E Jesus lhe disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 7. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz, isso porque não trouxemos pão. Versículo 8. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo? Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Versículo 9. Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Versículo 11. Como não compreendem
que eu não estava faltando com vocês a respeito de pães. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos seus. Versículo 12. Então entenderam que Jesus lhes tinham dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro. Marcos 8, 27 a 30, Lucas 9, 18 a 21. Versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem são os outros? Dizem que é o Filho do Homem. Versículo 14. E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele é. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. E nós paramos hoje por aqui, meus amores. Notas explicativas. Analogia. O que influencia seu coração? Imagine colocar um pouco de fermento em uma massa. Mesmo sendo pequeno, ele se espalha e transforma tudo. Assim também são as influências que permitimos entrar na nossa vida. Pensamentos, palavras, crenças, tudo isso aos poucos molda quem nós tornamos. Jesus nos alerta sobre isso, porque nem toda influência que parece correta vem de Deus. Mas, ao mesmo tempo, vemos Pedro, enquanto muitos duvidam e pediam provas, ele reconheceu, não porque viu, mas porque creu. E isso nos ensina algo profundo. O problema não é a falta de sinais, é a falta de discernimento. Às vezes, a gente acaba acreditando na primeira impressão, né? E a gente precisa fazer uma analogia, precisamos olhar de forma mais profunda se realmente aquilo que está sendo nos mostrado é realmente o que está ali, se aquilo tem veracidade. Então, às vezes, a gente precisa escutar o Pai, porque muitas vezes a gente tem várias situações que as pessoas nos falam e que muitas vezes não é verdade. E que a verdade ela vem através do que Deus nos mostra. Que possamos assim ter essa confiança, mas que também possamos permitir que somente Deus tenha influência sobre a nossa vida. Amém? Reflexão do dia. Que tipo de fermento tenho permitido influenciar minha vida? Tenho buscado sinais ou tenho desenvolvido discernimento espiritual? Às vezes, a gente precisa se desenvolver na fé. Às vezes, a gente precisa parar e escutar o Espírito. Precisamos, assim,
permitir que o fermento usado nas nossas influências diárias seja o fermento do amor, do discernimento, da fé, da esperança, da confiança. E principalmente aquilo que vem da consciência divina. Exercício da fé do dia. Pratique hoje o discernimento. Observe uma influência que tem impactado seus pensamentos. Pergunte: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Escolha alimentar aquilo que fortalece sua fé. Pequenas influências geram grandes transformações. Então, procure se alimentar do que te fortalece, de momentos tranquilos, de descanso, de estudo da palavra, de ouvir um louvor, por exemplo, ou de simplesmente sentar e meditar, refletir, ter contato com pessoas que vão estar crescendo conosco, pessoas que irão influenciar e impactar nos nossos pensamentos. Então, as pessoas, elas nos influenciam em muito. Então, precisamos escolher com quem queremos estar, quem são nossos amigos, com quem nós queremos dividir algo, porque é através das influências que também temos o nosso discernimento espiritual. É onde a gente começa a fazer a liberação do que é denso, ou pegar mais densidade ainda, dependendo do tipo de pessoa que a gente coloca como influência da nossa vida. Amém? Então a mensagem de hoje é: acreditai-se que tudo se faz capaz, mas discernir o que chega até nós, discernir o que é bom do que não é, e principalmente crer naquilo que não vemos, mas temos a certeza de que é da luz e de que é de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, nos dê discernimento, que possamos assim reconhecer o que vem de Ti e rejeitar aquilo que não edifica nossa fé. Ensina-nos a Te conhecer, assim como Pedro reconheceu. Em nome de Jesus. Amém. E tenhamos aí uma ótima continuação de semana e que possamos estar aí na glória do Pai. Amém? Até amanhã, meus amores. Fiquem na luz.